Você sabia que você tem uma parte do seu cérebro em comum com outros mamíferos e até répteis? E que ele é responsável pelo seu instinto de sobrevivência? Ficou curioso? Então, confere o vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Elias Martins e você está no canal Fluxo 88. E aí pessoal, estamos começando mais um Rapidinha Nerd e desta vez nós vamos falar sobre o Complexo R. O lagarto, o Dr. Curt Connors, inimigo do Homem-Aranha, foi criado em 1963 por Stan Lee e Steve Ditko e apareceu em The Amazing Spider-Man número 6. Já o crocodilo, Waylon Jones, inimigo do Batman, foi criado em 1983 por Gary Goldwyn, Don Newton e Gene Colan e apareceu em Detective Comics número 523. Ambos têm aparência e características dos grandes répteis: escamas, força, resistência, reflexos, garras, presas e ferocidade extremamente elevados. Mas por que será que eles são assim? Vamos descobrir? No interior da caixa craniana encontramos o encéfalo, uma parte do sistema nervoso central que recebe, processa e gera respostas às mensagens que chegam até ele. O encéfalo é dividido em várias partes, sendo o cérebro uma delas. O cérebro, que é considerado o núcleo de inteligência e aprendizagem do nosso corpo, é a maior parte do encéfalo, compondo cerca de 80% da massa total dessa parte do sistema nervoso central. Ele pode ser dividido em duas partes, o hemisfério cerebral esquerdo e o direito, que estão conectados pelo corpo caloso, uma estrutura formada por um espesso feixe de fibras nervosas. Podemos dividir os hemisférios cerebrais em 4 lobos, que recebem o nome de acordo com o osso do crânio situado acima dele: lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal e lobo occipital. A teoria do cérebro trino foi elaborada em 1970 pelo neurocientista Paul MacLean, apresentada em 1990 no seu livro The Triune Brain in Evolution, Role in Paleocerebral Functions. Discute o fato que nós, humanos primatas, temos o cérebro dividido em 3 unidades funcionais diferentes. Cada uma dessas unidades representa um extrato evolutivo do sistema nervoso dos vertebrados: cérebro reptiliano, cérebro paleomamífero e complexo neomamífero. O cérebro reptiliano, ou cérebro basal, ou ainda, como chamou MacLean, complexo R, é formado apenas pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo. Esse primeiro nível de organização cerebral é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre em répteis, por isso o nome. Conhecido como cérebro instintivo, responsável pelas sensações primárias como fome, sede, também de levar a cabo algumas condutas inconscientes e involuntárias como a nossa respiração, a pressão sanguínea, a temperatura, o equilíbrio, entre outras. É a parte do cérebro que os seres humanos compartilham com os répteis e animais em geral. Essa parte mais velha do cérebro, que contém a haste do cérebro, o cerebelo e o hipotálamo, governa as funções vitais do organismo, como a fome, a respiração, batimentos cardíacos e, o que é mais importante no caso, está ligado aos instintos de sobrevivência primitivos, os que oferecem apenas 2 alternativas: lute ou fuja. Diante do perigo iminente, o cérebro reptiliano assume o comando e inibe a lógica e a razão. Se encarrega principalmente de colocar as nossas funções mais básicas e primitivas em marcha, como por exemplo, nos proteger de possíveis ameaças, nos defender e fugir para garantir a nossa própria sobrevivência. O cérebro reptiliano, ou complexo R, ocupa aproximadamente 5% total da nossa massa cerebral. Importante: a denominação reptiliano, usado por MacLean, é considerada defasada e não é mais utilizada atualmente na neurociência. Apesar de ter se tornado popular, não é mais a forma corrente de se referir ao tronco cerebral. Diante dessa teoria, está mais do que explicado que o complexo R desses 2 personagens, e talvez até outros da cultura pop em geral com traços reptilianos, está muito mais aflorado em vista dos demais. Nerd é cultura.